Você está pensando em comprar uma franquia? Pretende de fato investir nesse mercado? Então fica de olho para não cometer nenhum desses 6 erros que eu vou falar para você agora. Primeiro erro: não montar um planejamento financeiro. Nunca espere, claro, que quando você comprar uma franquia, o retorno financeiro que você estava esperando vai vir assim de forma repentina, né? Porque muitos desses modelos de negócios exigem investimentos consideráveis, exigindo aí alguns meses, em alguns casos até alguns anos, para você ter o retorno que você estava imaginando. Então o ideal é que você estude a fundo essa transação e principalmente todos os valores envolvidos nesse negócio. E olha só, olha lá. Então tem que prestar bastante atenção, inclusive para não cometer o segundo erro que a gente vai falar agora: avaliação financeira equivocada. Então primeiro você precisa entender que esses números sobre gastos, lucro, faturamento, que são divulgados pelas franqueadoras, eles são bem genéricos, né? Então nesse sentido é bem importante que você faça ali um estudo específico para cada situação, porque o custo que uma franquia pode gerar por mês pode variar muito, de cidade para cidade, ou, por exemplo, se você for analisar o tipo de ponto comercial. São diversos fatores que vão influenciar aí no custo que a sua franquia vai ter por mês. Então, quando a gente fala de ponto comercial, por exemplo, existem diversos erros que você pode acabar cometendo. Inclusive, esse vai ser o nosso próximo assunto. Ponto comercial ruim. Antes de fechar o contrato com a franqueadora que você está pretendendo escolher, verifica o seguinte: essa franqueadora tem uma boa definição de conceito de público-alvo, por exemplo? Porque uma vez tendo acesso a essas informações, fica muito mais fácil de você definir esse ponto. Por exemplo, você não pode colocar uma franquia que atende a classe A num bairro de classe C, não teria sentido, certo? Não, que loucura! Então, isso precisa estar muito bem definido, porque às vezes mesmo escolhendo o ponto certo, já existem diversas dificuldades e problemas que podem vir. Agora imagina escolhendo o ponto errado. Então é uma questão para ser muito bem estudada. Quando a gente fala de shopping, por exemplo, shopping, sem dúvida, é um excelente ponto. Mas se a franquia que você quer escolher só tem lojas de rua, por exemplo, nesse caso você precisa ficar atento a alguns pontos, verificar se essa avenida ela é uma via de mão dupla, se vai te oferecer um bom fluxo de pedestres, se tem polos comerciais na região, enfim, tudo isso influencia bastante. Então bora para o nosso quarto erro: falta de capital de giro. Então, ainda falando um pouco dessa parte financeira, outra questão bem importante também que ocorre por falta de planejamento é aquele franqueado que enfrenta problemas por não ter um capital de giro com valor suficiente para fazer o seu negócio rodar. Então, quando a gente fala de capital de giro, você tem que pensar o seguinte: você precisa ter pelo menos um valor que segure o seu negócio funcionando, pague todas as despesas, as folhas de pagamento por pelo menos 3 meses. Então você precisa ter esse valor que garanta que o seu negócio rode durante esse período. Isso é bem importante e é primordial para você não ter problemas a longo prazo. E o nosso quinto erro é bem comum: marca não é tudo. Não adianta achar que por você estar entrando numa franquia que já é super famosa, o sucesso vai vir garantido e você não vai precisar ter muito trabalho. Esse é um grande engano que muitos franqueados cometem. Porque com o tempo você vai perceber que ter uma franquia vai fazer você trabalhar muito mais do que se você fosse um empregado em outra empresa. Isso é um fato. E se o cliente for mal atendido, ele não volta mais, ou seja, fica tudo nas suas mãos. Mas claro, ter uma franquia te traz sim muitas vantagens. Um dos grandes benefícios de você ser um franqueado é que você já tem ali o caminho básico trilhado para você começar, além de receber todo o apoio e toda a retaguarda necessária para você iniciar o seu negócio com mais facilidade. Porém, claro, precisa seguir todas as determinações, as regras desse negócio para ter sucesso. Sexto erro: perfil inadequado. O sucesso de uma franquia depende muito também do perfil do franqueado. É isso mesmo. Se você pretende ser um franqueado, por exemplo, mas não quer abrir mão aí do seu fim de semana, logo, nesse caso, abrir uma franquia numa praça de alimentação de shopping, por exemplo, não seria muito interessante para você, né? Então, antes de qualquer coisa, analise muito bem qual tipo de franquia vai ser melhor para o seu perfil. Isso vai te ajudar a ter uma melhor adaptação e gostar muito mais do negócio que você escolheu para trabalhar. Olha que legal! E estes foram 6 erros que você deve evitar na hora de abrir a sua franquia. O que você achou? Conta pra gente nos comentários, você pretende abrir uma franquia, já é dono de uma? Conta pra gente. E claro que quando a gente fala de franquias, existe um universo de informações, porque esse é um mercado que ele está em total expansão. E foi por isso que a gente dividiu esse vídeo em 2 partes, para o material ficar bem completo e você não perder nada. Mas é só ficar de olho que em breve eu vou deixar o link aqui nesse mesmo vídeo na descrição para você conferir as outras 6 dicas, e elas estão muito boas, hein? Ah, e peraí que tem mais. Se você já tem uma franquia
e quer otimizar aí as tarefas do seu dia a dia, utilizando aí um sistema com controle multilojas atualizado em tempo real, é só clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo. Lembrando que o intuito desse canal é trazer vídeos para você empreender. Então, se você gostou desse conteúdo e quiser receber mais vídeos como esse, é só se inscrever no nosso canal agora e seguir também a gente nas redes sociais. Até a próxima e boas vendas!